E aí, meu irmão? Meu nome é Pedro Santiago, sou aspirante a piloto de drift e você está no melhor canal automobilístico desse Brasil, meu parceiro. Hoje a gente vai continuar falando sobre a marca alemã que a gente tanto ama, sendo um pouquinho mais específico de um modelo especial. Let's talk about E46, motherfucker! Sim, meus amigos, o modelo que a gente vai comentar, trocar uma ideia hoje é sobre as versões E46, que no caso são a quarta geração da série 3 da BMW. Eu só vou recomendar que você assista primeiro o vídeo da E36 e depois volta aqui. Por quê? Porque lá no vídeo da E36 tem várias explicações das nomenclaturas de motor. É bem interessante que você entenda o que tá lá primeiro, porque tem muita coisa que a gente vai usar aqui de nomenclatura de motor que fica mais fácil você entender qual versão é de cada motor. Com seu início de produção em 97, a E46 foi comercializada de 98 até 2006. De maneira geral, a E46 tinha um entre-eixo um pouquinho maior do que as E36, mais ou menos aí uns 25 milímetros de diferença, e ela também era mais pesada do que as E36. Então, se a gente comparar com as mesmas versões, por exemplo, uma 328 E36 com uma 328 E46, comparar as duas sendo sedã, a E46 vai ser um pouco mais pesada. Mas teve uma vantagem, porque por ser mais pesada, a E46 tem um chassi 70% mais rígido. Outra coisa bem bacana que eles fizeram na E46 é adicionar mais alumínio ao conjunto de suspensão. E isso é bem interessante, porque quanto mais leve é o peso da sua suspensão comparado ao peso do resto das peças do carro de maneira geral, a reação da suspensão em superfícies que tem desnível, que tem imperfeição, acaba ficando muito maior. Você consegue ter muito mais grip por ter uma suspensão mais leve. Inclusive, em inglês, eles usam até um termo para isso, unsprung mass. Depois eu vou fazer um vídeo com esses termos malucos, eu acho interessante a gente comentar sobre isso. Vamos nos ater que é o peso da suspensão que importa aqui pra gente. Ela é mais leve e é mais eficiente que a E36. Agora falando sobre os modelos de chassi, a gente tinha exatamente os mesmos modelos de chassi que tinham nas E36. Então, modelo sedã, modelo coupé, modelo compact, modelo perua, state wagon e o modelo cabrio, que era um modelo conversível. Eu nunca vi nenhuma compact aqui no Brasil. Se você tiver alguma compact, me marca lá no Instagram, vou deixar o link do meu Instagram aqui para você me seguir lá e me marcar. Ver se sua E46 Compact é bonita mesmo, meu parceiro. Então vamos lá, vamos começar a listar os modelos e as versões de motorização que esses carros vinham aí. Do ano de 1998 a 2000 foram fabricados 3 modelos. O modelo 320i, o modelo 323i e o modelo 328i. Todas elas compartilhando a mesma mecânica da sua versão anterior E36. Então a 320i vinha com M52 B20TU, a 323i vinha com M52 B25TU e a 328 vinha com M52 B28TU. Lembrando que todos esses modelos já eram a versão Double Vanus, Vanus nas válvulas de admissão do carro e também o Vanus nas válvulas de escape. Pós anos 2000 fizeram uma atualização no modelo 320i, vindo agora com a nova geração de motores M54. A 320i nova contava com M54 B22. Para quem lembra, esses últimos dois numerozinhos lá do último vídeo da E36, isso na nomenclatura da motorização quer dizer que é o motor 2.2. A próxima versão também pós anos 2000 que foi lançada foi a versão 325i, que ela veio para substituir a 323, que foi exatamente o contrário do que aconteceu nos modelos E36. Primeiro veio a 325 e depois a 323, depois do 95. A 325 também recebeu nova motorização, o M54 B25. Esses motores tinham uma diferençazinha de potência para os modelos europeus e para os modelos americanos. Aquele clichê básico que os carros dos Estados Unidos normalmente vêm mais fracos do que os carros europeus. Na sequência, seguimos com um modelo que veio para substituir a 328, que foi a 330i. Lembrando, modelos pós-2000. O motor que a BMW colocou nesse carro é uma das melhores droguinhas que a BMW já fez em muito tempo. Com o novo motor M54 B30, o motor 3.0, também tinha lá suas diferenças das versões americanas para as versões europeias. Só para deixar vocês ligados, pode ser que eu cometa algumas gafes na medida de potência. Então fica ligado que alguns números que eu estiver falando de potência, na verdade são HP e não CV. Mas é só você ficar atento que eu escrevo que fica certinho a conversão correta. Sendo a versão americana
contando lá com seus 225 cavalinhos, e a versão europeia contando lá com seus 228 corcéis loucos para dar uma benga em qualquer um, meu parceiro. Esse motor foi tão relevante para a BMW, galera, que nos anos 2001, 2002 e 2003, esse cara ficou classificado entre os 10 melhores motores dos Estados Unidos. Para quem não conhece, a Hours Auto World Magazine é uma revista muito respeitada lá nos Estados Unidos, e todo ano eles fazem a relação dos 10 melhores motores que eles têm lá no país deles. E esse motor ficou 3 anos consecutivos. Era um motor muito bom e muito avançado para a época. Vocês ouvem isso de mim com muita frequência, mas meu sonho é ter uma cachaça dessa também. Eu adoro a 330, quando eu vejo uma passando na rua eu fico doido. Ah, já tava esquecendo aqui, né, galera? Rapaziada, eu tenho que pedir um favor para vocês. Não se esquece de dar aquela força pro canal, porque eu preciso ganhar muitos dinheiros para poder comprar essas droguinhas da BMW que elas produziram há 20 anos atrás, porque a gente não compra carro novo, a gente só compra carro velho. Não, mas falando sério, galera, eu preciso muito da ajuda de vocês. 85% da audiência do canal não é inscrito ainda. Eu entendo que não é 100% da galera que normalmente assiste os vídeos vai se inscrever, mas vamos tentar aumentar um pouquinho esse número, vamos tentar melhorar um pouquinho isso aí pra mim, beleza? Tô me esforçando bastante para criar bastante conteúdo aqui pra esse canal. Tem ficado bem interessante, na minha opinião. Acho que a edição, toda a parte de roteiro tá ficando bacana. Então me dá essa força, por favor, galera. Eu preciso muito da ajuda de vocês para fazer o canal crescer e a gente conseguir construir muito mais coisa legal aqui para vocês. Não se esquece, se inscreve, deixa o seu like. Se você puder compartilhar e ativar o sininho, eu te agradeço demais, meu parceiro. Você que já tá inscrito, muito obrigado, e vamos voltar para nossa linha de raciocínio da BMW. Falando ainda da 330 aí, tivemos algumas versões com um pacotezinho especial, pacote esportivo. Na terra do Tio Sam, esse pacote era chamado de pacote ZHP e no Canadá de ZAM. Essa versão vinha com uma suspensão mais rígida e mais esportiva, também tinha uma atualização nova para um comando de válvula mais apimentado, um tune novo de ECU, o corte de giro do motor também deu uma subidinha, de 6.500 o corte foi para 6.800, a relação final do câmbio era mais curta e essa versão também tinha algumas coisinhas na estética para melhorar um pouco o visual e para o carro parecer mais esportivo. Com essas pequenas modificações, a 330 ZHP tinha 338 cavalos e 30 kgfm de torque. Os relatos que tem sobre esse carro é que ele é sim mais rápido que a 330, ele tem o feeling de ser mais rápido, até porque o câmbio também, a relação final é mais rápida. Essa versão já vinha com o facelift da Z46, mas calma, vou falar um pouquinho melhor sobre o facelift da versão E46 depois. Uma curiosidade interessante é que lá na gringa a galera costuma pegar o motor S54, para quem não sabe é o motor da M3, porque a 330 também tinha o modelo sedã. Então a galera faz esse swap para você ter uma M3 mais prática 4 portas. A M3 E46 só foi feita na versão coupé ou a versão cabrio, não tem versão sedã da E46. Essas versões vinham com vários modelos diferentes de câmbio manual, tinham 3 versões sendo de ZF Getrag de 5 marchas e também 3 versões de 6 marchas também sendo produzidos pela ZF ou pela Getrag. De câmbio automático tivemos os 4 e 5 marchas, entre câmbio produzido pela ZF e câmbios da GM, e por último também tivemos o câmbio SMG, aquele câmbio que eu falei no outro vídeo, galera, Sequential Manual Gearbox, aquele câmbio sequencial sem embreagem que eu tinha comentado para vocês no vídeo da E36. Agora, meu amigo entusiasta maluquinho, a gente vai comentar sobre a lendária M3 E46. Aonde você vê review desse carro, você vê que esse carro é extremamente apaixonante, extremamente bem montado e totalmente feito para passar uma experiência magnífica para o seu piloto. Com seu lendário motor S54B32, sim, o motor da M3 E46 é o motor 3.2, também nos anos 2002, 2003 e 2004, estava na lista dos melhores motores dos Estados Unidos. E para variar, aquela diferençazinha sempre da versão europeia, vindo um pouquinho mais forte que a americana, 345 cavalos para a versão europeia e 337 para a versão americana. Os diferenciais desse motorzão eram, primeiramente, bloco feito em ferro fundido, já que todas as versões do M54 eram feitas de versões de alumínio, taxa de compressão aumentada em relação à taxa de compressão do S50, que era o motor da M3 E36, atualização no comando de válvula, acelerador totalmente eletrônico, já também contava com a versão de comando de válvula variável Double Vanos, os corpos de borboleta do S54 eram individuais, vinha basicamente com 2 variações de câmbio, a versão de câmbio SMG e a versão de 6 marchas Getrag.
para variar um pouquinho, né, eles sempre têm que fazer umas versões absurdas de um carro que já é muito bom. Então um alemão maluquinho virou pro outro e perguntou: bora fazer umas paradas mais hardcore com essa M3? Bora, meu parceiro, bora, suave, agora, vamos fazer esse carro ficar muito mais monstro do que ele já é. E aí que os alemães criaram uma versão M3 CSL. O significado de CSL é Coupe Sport Lightweight, mas na verdade, como o carro alemão, a gente tem que falar em alemão. Então eu vou tentar aqui, vamos lá. Coupe Sport Lightweight. No, God, please, no! No! Ou seja, já se espera um monte de fibra de carbono nesse carro. Essa versão era um pouco mais apimentada, lá com seus 360 cavalos. O carro era 110 kg mais leve, porque não economizaram na fibra de carbono, né, meu amigo? Fibra de carbono nas portas, fibra de carbono no capô, fibra de carbono no teto do carro. O câmbio SMG também que vinha nessa versão era um câmbio mais avançado. Essa versão só tinha câmbio SMG, não tinha o câmbio manual. Válvulas de escape modificadas, sistema de admissão também modificado para melhorar o fluxo de ar no motor, modificação de suspensão para deixar o carro mais rígido, modificações na parte aerodinâmica do carro para o carro ter mais downforce, com apenas 1.383 unidades produzidas, meu amigo. Tenho quase certeza que nenhuma unidade foi trazida aqui no Brasil, infelizmente. E quando você vê os vídeos da galera dirigindo esse carro pela internet, é uma parada impressionante. Parece que o cara ganhou o primeiro salário dele, cara, de tão feliz que o cara fica por estar dirigindo uma máquina dessa. Em 2005, mais uma versão diferentona da M3 foi feita, não tão agressiva quanto a versão CSL, mas a versão CS para a Europa ou a versão ZPC para os Estados Unidos. Essa versão contava com rodas BBS Aro 19, suspensão mais esportiva e rígida, freios maiores, os mesmos freios de upgrade que tinham na CSL, coletor de admissão em fibra de carbono, teve um volante Alcântara também, o mesmo volante que era usado na CSL. A relação da direção hidráulica também era mais rápida do que a versão M3 comum. E um sistema de controle de tração mais avançado do que a M3 comum. Agora falando da versão mais hardcore já feita da M3 E46, meu amigo. Isso aqui é só uma curiosidade, porque esse carro aqui é um unicórnio. Quase não foi produzido e não tem... Você provavelmente nunca vai ver uma rodando por aí. Tem que ser uma pessoa muito rica e provavelmente com os amigos certos para conseguir só ver um carro desse de perto. Eu tô falando da M3 E46 GTR. A BMW, para homologar um carro novo para corrida, teve que produzir 10 carrinhos desse. Pelo menos foi o que eles falaram que iam fazer, né? No final das contas, só 6 carros foram produzidos. Você vê que a BMW meteu um miguezão para poder ter um carro de corrida absurdo. Esse carro recebeu o primeiro V8 da versão M3, meu amigo. Fizeram um motor apenas para esse carro. Um V8 4.0. E é claro que não economizaram nem um pouco na fibra de carbono no carro, né, meu amigo? A ideia é ficar leve e muito veloz. Então, muita fibra de carbono e um motor maior, por que não, né? Mas, Pedro, você me falou um monte de coisa sobre E46, que a mecânica é maravilhosa, mas você não falou nada que diferenciasse os M54, 2M50 e M52. Então, eu vou te falar agora, meu amigo, porque tem bastante diferença sim. Vamos lá. A partir dos modelos de motor M54, a BMW introduziu mais uma tecnologia de comando de válvula variável. Lembra, galera, que eu falei do Vanos no outro vídeo? O que era o Vanos? O Vanos é um sistema que controla o timing de abertura da válvula. Então, dependendo do nível de rotação do motor que você tá, o Vanos tem um time de abertura para poder otimizar o consumo e a eficiência do carro. E quando você está no range de rotação do motor mais alta, o Vanos tem uma programação de válvula para deixar o carro mais rápido, mais solto, para correr um cadinho mais. Mas nos modelos M54 foi introduzido uma nova tecnologia, a tecnologia Valvetronic. Vamos lá que eu vou tentar explicar um pouquinho de como funciona o Valvetronic. Basicamente, o que regula a entrada de ar no cilindro é basicamente a válvula. O corpo de borboleta dos carros fica totalmente aberto sempre, ou seja, a pressurização dentro do coletor de admissão é a pressão atmosférica. Então, o que vai regular a entrada de ar é apenas a abertura da válvula. E de acordo com o pé do acelerador, ele regula o quanto a válvula vai abrir. O Valvetronic basicamente funciona assim. Os benefícios dessa doideira tecnológica são, primeira coisa, o cold start, né, a partida fria do carro ser bem melhor. Segundo, o carro controla muito mais eficiente a mistura de ar e combustível dentro da câmera. E o terceiro benefício é que basicamente o acelerador fica muito mais sensível, você tem uma resposta de pedal muito melhor. Então, combinando essas duas tecnologias de comando de válvula variável, o Vanos e o Valvetronic, a BMW reportou que você poderia ter até 10% a mais de eficiência no motor
dentro, é claro, do uso urbano. Claro que você vai pisar mais, o carro vai ter que andar mais, vai consumir mais. Mas de uso urbano, 10% é bastante coisa, galera. Outra coisa que é interessante comentar com vocês é que a E46, como eu falei antes, teve facelift. Primeiramente com as versões sedã em 2001 e em 2003 o facelift para as versões coupé e cabrio, sendo que a M3 só sofreu o facelift no ano de 2004. Uma última curiosidade para vocês, meus amigos, é que a 325 E46 foi fabricada com alguns motores M56. Esse motor foi fabricado para atender uma legislação de veículos de baixíssima emissão de poluentes. Para o motor atender essa legislação, ele teria que ter menos 75% do limite da legislação vigente para emissão de poluentes dos carros, ou seja, o carro poluía muito menos. Com isso, o governo liberava, óbvio, algumas vantagens fiscais para as montadoras, porque não só a BMW fez esse tipo de motor, tiveram outras montadoras que também fizeram. Se você quiser pesquisar aí, é o motor SULEV, It was at this moment that he knew he fucked up. SULEV, SULEV, Super Ultra Low Emissions Vehicle, lembrei. E uma parada bem interessante sobre esses veículos com essa motorização é que eles tinham garantia de 15 anos ou 150 mil milhas, o que era muito mais do que os carros normais que vinham com outras motorizações. Então acabava sendo um carro até que bem atrativo para a galera comprar aí. Então é isso, galera. Estamos chegando no final do nosso vídeo aqui. Calma, não vai embora. Deixa eu botar minha frase aqui, para quem não sabe, a frase que eu coloco toda semana para vocês poderem distorcer da maneira que vocês acharem melhor, da forma mais engraçada possível. Não se esquece de deixar nos comentários o que você achou do vídeo, todos os feedbacks e também a frase que eu vou comentar aqui. A frase da semana é a seguinte, na verdade é uma pergunta. Se o Fiat Marea entrasse nessa legislação de veículos de baixa emissão, será que a Fiat dava 15 anos de garantia pra gente também? Muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo, galera. Nos vemos na próxima!